Yeshua. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, glórias ao nosso Deus. Por amor a você, hoje Deus traz até você a palavra profética. Por amor à sua alma, o Senhor fala através do Espírito Santo da verdade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que a paz do nosso Deus Todo-Poderoso comece a invadir a sua alma nesse momento. É necessário que, ainda que você esteja ocupado, ocupada, que você esteja aí com o andamento das suas atividades, ou até mesmo você agora se desliga de tudo para ouvir o que o Espírito Santo trouxe até o seu coração. Os profetas foram usados por Deus para alertar o povo da vontade soberana de Deus. Hoje não é diferente. Mande a sua curtida, compartilhe essa live, porque hoje Deus lhe entrega uma palavra profética pela necessidade da sua alma, desse lugar que você está, dessa situação que você está. Porque nas tuas mãos Deus colocou uma autoridade que profeticamente na palavra você usa em momentos estratégicos da sua vida. No tempo que Malaquias, o profeta de Deus, teve que abrir a boca e ser usado por Deus, ele alertou o povo daquele lugar, daquele tempo. Hoje o Senhor fala conosco uma palavra profética que está em Malaquias, capítulo 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A igreja é você, a igreja sou eu. E a igreja, templo físico, é para a comunhão do corpo de Cristo. Hoje o Senhor veio falar para todo o coração que está disponível a ouvir o alerta de Deus enquanto ainda se pode achar a porta da graça aberta. Muitos estão se conformando com as coisas da terra, com as coisas do mundo, com a opinião de quem não tem compromisso com Deus. Mas Deus está nos alertando hoje, enquanto é tempo de você decidir se arrepender dos maus caminhos, das más decisões. Diga-me com quem andas, que eu te direi, que eu direi quem tu és. O Espírito Santo está dizendo aqui, há quanto tempo você tem disfarçado
que não ouve, que não entende, que não está sendo alcançado pela graça de Deus. Hoje o Senhor está dizendo aqui, em Malaquias capítulo 3, a vinda do Senhor precedida pelo seu anjo. Glórias a Deus, aleluia. Estava eu orando antes de adormecer e tive eu uma visão que quero compartilhar com vocês nesse momento. Porque o Senhor tem buscado aos remanescentes para falar, avisar e ser a boca profética de João Batista nesse tempo, de Malaquias, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel. E quando eu adormeci, não foi como um sonho, foi como uma visão, porque eu fechei os olhos, eu entrei numa área celestial onde Deus me mostrou a visão de Jesus passando por cima da terra com seu cavalo branco e o exército de anjos sobre cavalos. E ele estava caminhando rumo à direção de executar a justiça na terra. Porque sim, o ser humano toca na ira de Deus. O ser humano tenta sabotar o próprio Deus. E quantos querem ouvir somente coisas boas? Quantos querem ser amenizados nos seus erros, nos seus pecados? Quantos não querem ouvir a verdade e serem libertos, mas é necessário chegar o tempo. A porta da graça vai se fechar. E quando a porta da graça se fechar, você vai buscar a presença de Deus, do Espírito Santo e não vai encontrar. Existe hoje um lugar a qual você vai colocar a palavra de Deus cravada dentro do seu coração, alicerçada no teu consciente e subconsciente, porque haverá nesse tempo o que você alimentou a sua alma para usar quando você buscar o Espírito Santo e não encontrar. Quantos entram em muitos lugares, andam com determinadas pessoas que agradam somente o próprio ego do ser humano? Quantos estão andando a favor do mundo e na contramão do que Deus quer dizer hoje a você, a mim? O Espírito Santo dessa palavra profética vai revelar o lugar que você se encontra, de onde você tem que sair, o que você tem que deixar. Enquanto é tempo, se você está ouvindo isso agora, é porque o momento é agora de você se posicionar. Deus te permitiu mais um dia de vida, Deus te permitiu mais uma oportunidade. Deus tem o melhor, claro que tem. Mas Ele quer te preparar para receber o que tem peso de glória. Não é de qualquer jeito, não é como você pensa, não é como você quer. Muitos estão sendo chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque o escolhido verdadeiramente não impõe as suas próprias escolhas, até porque ele não tem escolha. Jonas teve que passear e andar de carona em um barco que não era para ele estar. No meio de pessoas que não era para ele estar. Então, o próprio Deus manifestou ali dentro desse lugar errado, não pertencente a ele, e ele foi expulso do lugar usado pelas mesmas pessoas que estavam nessa embarcação. Deus usou situações que você não entende.
Você está se degladiando com o Espírito Santo, lutando contra a palavra de Deus que está te alertando hoje. Se você for pelo caminho do seu próprio entendimento, você vai viver as mesmas dores, frustrações, perdas. Deus é dono do bem e do mal. Existem coisas que você literalmente se revolta contra Deus porque está acontecendo, porque aconteceu, porque Deus permitiu. O mal é uma referência. Se Deus te permitisse conhecer só as coisas boas, alguns ou a maioria se levantaria contra o próprio Deus, requerendo o livre arbítrio. Porque Lúcifer, anjo de luz, maestro do coro angelical, um anjo que era ornado com pedras preciosas, de uma patente alta, ele se revoltou e levou outros influenciados para se voltar contra Deus. Vocês acham que os anjos, uma terça parte dos anjos no céu, eram escolhidos? Claro que sim. Ainda que eles não tivessem escolha por serem escolhidos, eles optaram por seguir aquele que se voltou contra o próprio Deus, aquele que se voltou contra o dono dos céus e da terra. Então, pela queda do ser humano, pela queda de Adão, Eva no paraíso, começaram então as dores de parto, a perseguição da serpente. Começou então o homem a saber o peso de ir contra Deus, porque Adão e Eva contemplaram a queda de filhos, filhas, as dores que Eva sentiu ao dar à luz aos filhos. No paraíso eles não sabiam o que era dor. Mas veja que muitas vezes você analisa, mas como é que no céu havia o mal? Sim, Deus não vai deixar que você seja enganado, confundido, e nem que você diga, e ainda que você diga que Deus é injusto, pelas coisas que já aconteceram, pelas perdas que você teve, entenda que Deus está no controle do bem e do mal. Mas que Ele faz a separação justa de quem serve e quem não serve, de quem entende e quem não compreende. A fila menor pode não te agradar, mas ela vai te favorecer a salvação eterna. Aqueles que passam por lutas, privações, perdas, turbulências, provas terríveis, estão na condição de Lázaro e o rico. O rico tinha tudo. O rico era favorecido com o melhor alimento, com a melhor casa, com a melhor roupa, com a melhor posição. Na concepção dele, ele estava muito bem acompanhado. Mas ele estava mal acompanhado do seu próprio eu, daquilo que ele achava que era certo e daquilo que ele não queria. Mesmo vendo as manifestações do próprio Deus, ele não queria abrir mão das coisas que acalentavam, acariciavam e agradavam a sua carne.
Malaquias 3 diz: a vinda do Senhor precedida pelo seu anjo. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Aleluia. Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata. E purificará os filhos de Levi, e os afinará como o ouro, como a prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Veja que o Senhor está chamando. A palavra do Senhor diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você coloca o seu eu à frente, nessa situação aí que você quer solução, que você quer resolver, que você quer resposta, que você precisa de um milagre urgente, que você precisa que Deus dê a cura para essa pessoa que está no hospital, que vai entrar numa cirurgia. Quando você se depara com um acidente, com uma explosão, naquele exato momento, se você está contemplando isso, o seu coração se volta automaticamente para Deus e você diz: meu Deus, tem misericórdia. Você chora. A sua dor, ela é transferida para o dono do sopro de vida que está em nós. Porque o ser humano só olha para Deus, só olha para cima, só atenta às palavras dele quando dói. Porque Deus tem provado pessoas no fogo, como o ouro, como a prata. Ele afina e purifica a prata. Ele põe o ouro para ser provado no fogo. Você precisa de respostas urgentes. Você não está entendendo o que está acontecendo. Talvez você não se deu conta que há uma legalidade por onde o inimigo está entrando e roubando o que é seu por direito. A autoridade que está em Salmos 91. Porque ele nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Deus te concedeu uma autoridade, uma autonomia através do seu livre arbítrio de tomar posse do que Deus te fala hoje. Quando a força de Deus se manifesta na fraqueza do ser humano, é quando ele se posiciona, ainda que fraco, se humilhando para Deus. Mas quando você já está fraco e se humilha para homens, você é mais humilhado, mais rebaixado e fica mais longe de tomar posse do que é seu por direito. O ser humano quer ouvir tudo que lhe agrada, que acaricia o ego.
O ser humano quer ouvir só coisas boas, mas ele não quer se posicionar de maneira responsável para receber o melhor de Deus. Porque o melhor de Deus, ele sendo justo, ele não entrega de qualquer jeito e nem para qualquer um. O ser humano que age como qualquer um é o ser humano que está, muitas vezes, Deus falando na boca dos profetas. Aqui no livro de Malaquias, se você for ler o livro de Malaquias, diz de pessoas que ofereciam sacrifícios a Deus de qualquer jeito. Animais cegos, coxos. Sabe o que Deus está dizendo aqui para nós? Que muitas vezes você quer o melhor de Deus, mas você chega de qualquer jeito para Deus. Deus, ele não recebe. Depois da morte de Jesus na cruz, ele não vai receber qualquer jejum, de qualquer jeito, qualquer oração de qualquer jeito. Aí você diz, mas eu não sei orar. Mas quando você vai falar com uma pessoa que você considera amiga, você abre o seu coração do jeito que está saindo a sua dor, a sua necessidade. Assim também é com Deus. Ele sabe aonde está guardada a sua sinceridade, o oculto, profundo e escondido do seu coração. Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe onde está o aperto. Ele sabe o que está causando ansiedade, tristeza, solidão. Hoje o Senhor nos convida a ouvir a palavra dele que está alertando. A visão que eu tive foi muito clara. O Senhor, com um manto vermelho sobre o cavalo, estava à frente de um exército de anjos que estavam sobre cavalos brancos. A visão foi muito clara, mas quando eu o vi passando por cima da terra, o Senhor Jesus não olhou para baixo. Ele olhava para o alvo, e o alvo que o Senhor me disse nessa visão é o alvo da justiça de Deus, porque estão tocando na ira de Deus. Quantas vezes você procura o advogado da terra e você apresenta a sua questão para o advogado da terra? E esse advogado da terra, ele é limitado, ele é humano, ele vai lutar pela tua causa, mas muitas vezes o martelo do juiz da terra bate contra você. Dá o aval para quem está errado, porque aqui na terra fizeram isso. Deram aval para Barrabás e crucificaram Jesus. Nós participamos todos os dias desse sacrifício de Jesus na cruz. Quando nós escolhemos o mundo, quando nós escolhemos as nossas vontades, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. Como nós gostamos de ouvir aquilo que nos agrada. Mas Deus está falando que Ele vem para um conserto. Capítulo 3 de Malaquias, no versículo 1, o Senhor já começa a falar de conserto, porque sim, quando Jeremias disse para Nabucodonosor o que iria acontecer, até mesmo o povo de Deus estava ali no território onde foi tomado por Nabucodonosor. Estavam ali no território como povo de Deus adorando a deuses estranhos, deuses com D minúsculo. E o Deus com D maiúsculo, dono do ouro, da prata, da tua vida, da tua história, do propósito gerado antes mesmo de você ser gerado. É esse Deus que vem falar com você e comigo hoje. Deus te coloca em lugar estratégico. E a glória de Deus, a luz de Deus, vai incomodar aonde houver trevas. Por isso você é perseguido, perseguida, apontado. Por isso que o ser humano que está na direção de Deus, no conserto de Deus, ele incomoda aqueles que não querem compromisso. É contigo a aprovação, é contigo a perseguição, é contigo a humilhação. Glórias a Deus, aleluia, porque você está agradando a Deus. O inimigo não está tentando quem está lá fora.
O Senhor está falando aqui, no versículo 5 de Malaquias: e chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. A palavra de Deus está dizendo: quem não está com Deus está contra Deus. Você não pode se posicionar por partidos políticos, pelo governo do seu país. O Senhor fala que nós temos que orar pelos nossos governantes e respeitar as hierarquias. Todo coração cristão sabe do princípio de obedecer. Mas não significa que você vai cometer os mesmos erros de uma governança, de uma hierarquia. Nós respeitamos a todos. Deus, Ele respeita a sua escolha. Ele só não aceita ficar em cima do muro. Toda decisão que você toma terá uma consequência que vai ficar nas suas mãos. A misericórdia de Deus é tão grande que Deus, Ele te muda estrategicamente de lugar. Deus te muda estrategicamente, te tira do meio de um povo que não entendeu a palavra profética, porque tem outras pessoas esperando você em determinados lugares para ouvir e tomar posse. Enquanto ainda há tempo de buscar, enquanto ainda existe oportunidade de arrependimento, de conserto. Deus respeita que você não o aceite, mas Deus não vai aceitar você professar o nome de Deus e estar no meio de feitiçarias. A inveja, ela é pior do que qualquer trabalho com as trevas. A inveja, o Senhor está falando que é inveja. Quando você compara a sua vida com de outra pessoa, a sua digital é única. Quando você compara o porquê que aquele que está perto de você parece que tem o melhor carro, a melhor casa, a melhor família, o melhor casamento, o melhor de tudo. Deus está falando, a sua referência é Deus e o alvo é você. Quantas coisas você já passou? Olha, Deus te tirou do meio das obras das trevas. Você é o remanescente. Você é a remanescente, a coluna e o pilar espiritual da sua casa. Você é o sacerdote que vai ouvir agora e tomar posse do posicionamento que você tem que se colocar. Tira o eu da frente, tira as suas vontades da frente, porque como sacerdote, você recebe herança de sacerdote. Como profeta, você recebe herança de profeta. Deus tem heranças para órfãos, viúvas, estrangeiros. Deus está falando hoje que Ele está tomando justiça por aqueles que não têm quem os defenda na terra, por aqueles que foram abandonados, desprezados, esquecidos em Lodebar. Só que qualquer lugar que você estiver, na Babilônia, em Lodebar, em Jerusalém, no Egito, você sendo um escolhido, tudo na sua vida tem um propósito divino. Ou seja, a sua vida espiritual tem um propósito divino. A sua vida financeira tem um propósito divino. A sua vida sentimental tem um propósito divino. A sua vida familiar, profissional tem um propósito divino. Porque tudo que é aliado à sua vida, aos seus passos, é com um propósito divino. O escolhido
Ele não passa por nada aleatório. Ele não vive nada por coincidência. Ele não passa pelos lugares por passar. Tudo tem um propósito divino. Tem um propósito divino hoje para você estar ouvindo isso. Para que você saiba que Deus não está alheio ao que você está passando, ao que você está vivendo. Porém, escolhido, Deus está te provando no fogo. Deus está te purificando, te refinando como prata. Deus está te preparando para se apresentar como uma joia preciosa de Deus. Deus hoje está vindo ao encontro da sua história para te mostrar que Ele transforma maldições em bênçãos, para que Ele faça essa ferida parar de sangrar, para que Deus venha curar os traumas que você tem da infância. Crianças que foram abusadas, crianças que foram deixadas, esquecidas, jogadas. Mas o Senhor, Ele fala: tu és meu, tu és minha. E o meu propósito vai se cumprir na tua vida, porque eu sou o teu Deus. Jesus, Ele está como seu advogado. Quantas vezes você foi lá na justiça pedir o teu direito e te negaram? Quantas vezes você recebeu um decreto injusto? Sabe por que aconteceu isso contigo? Porque o mistério e o propósito e a promessa de Deus também é contigo. Deus quer que você, de uma vez por todas, tenha um encontro com Ele, o dono do conserto. Porque o que você precisa, se você busca na terra, o homem, ele rouba, ele tira, ele diminui, ele divide. Agora Deus, a presença de Deus, o que vem de Deus não vai te acrescentar dores. Pega essa situação aí que está na tua mão, pega esse documento, pega essa solicitação, pega isso que o advogado diz que não está conseguindo resolver. Pega essa chave aí. Ah, não tenho chave. Abre a tua mão, porque Deus está colocando a chave na tua mão. Essa chave vai abrir a porta, que dentro dessa porta haverá outras portas. Mas Deus está falando que Ele está chegando para juízo contra, e de maneira veloz, sendo uma testemunha. É por isso que eu tive essa visão e venho passar para vocês hoje. O justo juiz, ele está vindo para juízo contra os feiticeiros, contra os adúlteros, com aqueles que juram falsamente. Vamos falar um pouco aqui do que você tem nas mãos. Você tem usado para abençoar a vida de alguém ou para prejudicar a vida de alguém? Porque quando o ser humano quer agradar o seu próprio eu, ele vai pelo caminho mais fácil, ele vai pelo caminho que agrada o seu eu, que massageia o ego do seu coração, da sua vontade. Quantas vezes pessoas chegam no ambiente de feitiçaria? Deus conhece o coração que está sem conhecimento, que não encontrou a verdade que salva, cura e liberta. Mas muitas vezes, pessoas pagam até o dinheiro que não têm para ver a destruição de alguém que ele não quer que seja feliz, que seja abençoado. Ele quer ver aquela pessoa minando em vida, morto em vida ou até mesmo morto debaixo da terra. Mas hoje o Senhor nosso Deus está falando
que ele entra com justiça, vem como juízo, velozmente contra aquele que está fazendo mal, principalmente, ai daqueles que tocam nos ungidos de Deus. Sabe o que é ser ungido de Deus? O ungido de Deus é aquele que no ventre da sua mãe foi gerado depois do propósito já existente da parte de Deus. Então esse escolhido começou a sofrer retaliações, perseguições já no ventre. Nasceu num ambiente de guerra, conflito, feitiçarias, trevas. Nasceu nesse ambiente, mas Deus falou, ela é minha, ele é meu. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quantas vezes você ouviu da sua história que você passou por uma situação de morte, UTI, ficou entubado, passou por uma cirurgia complicadíssima, mas você está aqui ouvindo isso e Deus está te lembrando que por tudo que você passou, aquela enfermidade que parecia não ter cura, aquele momento que você estava passando, que a dor era só você que sentia. O médico te visitou, os enfermeiros te visitaram, te cuidaram, te alimentaram dentro do ambiente de um hospital, mas a dor daquela cirurgia, a dor daquele acidente, a dor da enfermidade, você sentiu sozinho, sozinha. Quem passou por isso foi você. Hoje Deus está dizendo, não coloque a tua mão mais na frente da minha, porque eu decretei justiça. E se tu colocares novamente a tua mão, a minha mão ferirá você com justiça também. Oh, aleluia. Deus chama a atenção. O adultério, ele não começa no leito. O adultério começa na mente, silenciosamente. Você não vai falar para ninguém que você está cobiçando o que não é seu. Você não vai falar para ninguém que você está entrando em lugares que não é para você entrar, em territórios que não é para você pisar. Jesus, ele quer sim derramar sobre ti saúde redobrada, longevidade de vida, o melhor dessa terra, mas se você estiver no lugar errado, Deus é justo. Se o ímpio se colocar na presença de Deus e clamar por justiça em espírito e em verdade, e um que se diz justo ou justa, chegar diante de Deus e reclamar suas dores, mas não estiver na posição, Deus é justo, o sol, ele é sol para todos. Tem coisas aí que você vai ter que abandonar, sem dar explicação para ninguém. Porque quando você começou a fazer, a executar, a pensar, a agir, a cobiçar, você também não falou para ninguém. O posicionamento de arrependimento é mudança radical, cortando o mal pela raiz, é dizendo não. Deus não vai fazer isso por você, ninguém vai fazer por você. Você é uma autoridade, um pilar, uma coluna espiritual para determinar que o adultério não seja uma maldição de geração partindo de você para os seus. Não, você vai abençoar os teus filhos, teus netos. Você vai dizer que na vida deles não vai ter separação, divórcio, traição, mentira, engano, roubo. Você tem autoridade para consagrar os teus filhos, a tua vida no altar. O altar espiritual, quando você não consegue ir à igreja, é o teu coração diante de Deus. Como é triste quando você vê uma pessoa dentro de um caixão e ela não pode mais ouvir o que você queria falar para ela em vida. Ela não pode mais ver o arrependimento do seu coração. Ela não pode mais sentir a sua dor.
ou a sua alegria, mas quem é dono dessa vida que Ele guardou? É o mesmo Deus que vai ouvir hoje o teu arrependimento. E você diz, eu não consegui pedir perdão para essa pessoa, não deu tempo. Peça perdão ao dono dessa vida, ao dono da sua vida. Ele sabe, a caneta dele escreve. O que você conquistou usando de feitiçaria para fazer mal para alguém? Agregou o que na sua vida? Agregou, sabe o que? Culpa. Porque a feitiçaria, quando o homem vende a sua alma para as trevas, buscando alimentar a ganância, porque o homem quer mostrar que tem, quer mostrar que pode, quer mostrar que conseguiu. Mas o mundo pode ser dos espertos, dos ladrões, dos feiticeiros. Mas o céu é aquele que passa pelo aval da justiça de Deus. Balaão falou que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que prometeu. Balaão era um profeta, mas Balaão foi usado por Deus, mas decidiu ser um feiticeiro. Decidiu, mesmo depois de conhecer o Deus vivo, escolheu participar de rituais contra pessoas Não entre no caminho de uma pessoa que escolheu o Deus vivo. Não lute contra uma pessoa que é filho e filha do Deus vivo. Não tente interpretar e julgar a vida de quem você não conhece. Não tente imitar alguém que aparentemente está vencendo. Nem toda prosperidade vem de Deus. Nem toda riqueza vem de Deus. As coisas que Satanás dá para quem tem pressa, não tem paciência de esperar o tempo de Deus, quer tudo para ontem do jeito dele, do jeito dela. Esse se apressa demais. Mas só que o próprio inimigo das nossas almas, ele te dá tudo, mas ele te rouba em dobro, ele tira em dobro e tem prazo para isso. A morte de Jesus na cruz, a libertação, a justificação, o poder do sangue carmesim não tem prazo de validade. Ele é eterno. O grande eu sou fala contigo hoje. Olha para os lados, o que você ganhou com o que você sempre fez. Aonde você chegou com o que você sempre fez, no que você sempre acreditou. Chegou o tempo da verdade adentrar o oculto, profundo e escondido do seu coração. Existem momentos que você não vai ministrar para alguém, você vai ministrar a você mesmo. Você vai dizer, chega de ser essa pessoa que vai contra Deus e padece por ir contra Deus. Chega de ser essa pessoa que aceita pela metade, aceita uma vida mediana espiritualmente falando. Aquela mulher que colocou as moedinhas na presença de Jesus, ela foi vista por Jesus. Sabe por quê? O coração dela não tinha como mensurar a riqueza desse coração. E quantas vezes o ser humano quer ostentar, quer mostrar que tem. E quando ele mostra que tem, ele é roubado aqui na terra mesmo. Ele é roubado pelo sistema, ele é roubado
por ladrões mesmo que estão à espreita, vendo quem está ostentando o que tem. Mas hoje o Senhor vem dizer que está chegando um tempo de justiça visível aos olhos da terra. Muitos terão visões, sonhos e revelações proféticas. Quantos estão falando dolosamente, jurando falsamente e defraudando, pervertendo o direito de quem Deus deu o direito? Deus está chamando uma igreja remanescente hoje para socorrer órfãos, viúvas, estrangeiros. O Senhor dos Exércitos hoje está falando. O que de bom você já fez hoje? Agradeceu quando acordou? Fez uma ação humanitária para alguém? Nós sabemos pedir, mas quando você entende que você mesmo é estrangeiro nessa terra, você está de passagem nessa terra. Mas o destino da sua alma é você quem vai escolher. Aí o próprio Deus, dono da sua alma, vai direcionar a sua escolha para o fim da sua história, ou salvação eterna ou perdição eterna. Que conforto nós temos ao ver e saber que Deus, antes de recolher alguém, Ele fala no consciente e no subconsciente dessa pessoa sobre o arrependimento. O Espírito Santo ministra sobre essa, antes de recolher, Ele ministra o arrependimento. Ele ministra a necessidade urgente do encontro verdadeiro com Deus. Aquele que não faz e não aceita esse encontro, não tem uma conversa franca com Deus, sabe o que acontece? No dia da volta de Jesus, ele vai ter que olhar nos olhos de Jesus e ouvir do próprio Jesus como juiz dizendo: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O ser humano acha que ele sempre faz o melhor, que ele não tem culpa, não tem pecado, não erra. Na terra não tem ninguém perfeito. Nós somos falhos. Então, a todo momento, quando você tem a vontade de cobiçar, como está difícil hoje, você diz: mas eu não sou cego, como que eu não vou ver? Você tem os olhos são as janelas da tua alma. Pode passar diante dos teus olhos, mas você pode desviar o olhar. Porque se você não der conta de mandar nas suas vontades, a vontade vai te envergonhar. Você vai olhar para quem está no vício, para quem está no tráfico, para quem está na vida errada, torta, e você vai dizer: mas essa pessoa está se dando bem. Não, tem prazo, e esse prazo acaba nas mãos do inimigo com tragédia, com perdição. Hoje o Senhor quer que nós venhamos meditar que a vinda do Senhor está próxima. Não acaricie o teu próprio eu. Olhe a realidade que está acontecendo na terra. Para ímpios e justos, é tempo de posicionamento, de conserto, de você ministrar para o seu próprio eu. Jesus, eu quero mudar, mas eu não consigo sozinho, não consigo sozinha. Mas eu te autorizo. Eu me arrependo de todo o meu coração pelos erros que eu cometi. Eu me arrependo, Jesus, porque eu fui fraco em escolher o certo. E foi mais fácil escolher o errado. Paulo já diz na palavra: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Hoje Deus entra dentro desta casa, dentro desta rua, bairro, cidade, estado, país. Ele diz: pare de olhar
para o outro, olhe para dentro de você. Você murmura, você reclama que não tem, que não acontece, que é tudo com você, que é só você, que as suas costas não são largas, que você não aguenta tudo sozinho, não aguenta mesmo. Quem tenta andar na independência, não quero Deus, não escolho Deus, é uma escolha, mas tem as consequências. Andar contra Deus tem severas consequências. Porque a pior morte não é essa da terra. A pior morte é a morte eterna, onde você vai ser atormentado eternamente por quem hoje fez aí a proposta pela tua alma, por quem te coloca facilmente nas mãos o carinho da sua vontade. Mas isso tem um preço muito alto, porque quem morreu na cruz por você foi Jesus Cristo de Nazaré. Quem morreu na cruz por nós foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele está lá pedindo para Deus: Pai, espera mais um pouco, porque eu morri por essa alma. Eu quero hoje falar com essa alma que ainda dá tempo de parar, de sair dos maus caminhos, de se arrepender. Deus, Ele sabe tudo que você sofreu, enfrentou, as lutas, as batalhas, momentos que você falou: agora acabou tudo, agora não sobrou mais nada, agora chegou o meu fim. Mas se você está aqui ouvindo isso, é porque ainda não chegou o seu fim. Maior do que o teu fim é o propósito. Maior do que o teu pensamento de ser o fim é a libertação da sua alma para a vida eterna. O Senhor hoje diz que as pessoas não creem na volta de Jesus, algumas pessoas não creem na volta de Jesus porque se baseiam nos antepassados. Os meus antepassados, eles não aceitaram Jesus e a minha avó morreu, a minha bisavó morreu, os meus antepassados morreram e Jesus não voltou. Eles escutam isso desde o tempo que chamavam Noé de louco. Escuta uma coisa que eu vou falar, que o Espírito Santo está ordenando a falar, encaminhando para falar. Existem portas que você está forçando a entrada quando a maçaneta está do lado de dentro. A arca foi fechada pelo lado de fora. Noé e a sua família não puderam fechar a porta. Quem fechou a porta foi Deus. Existem portas que a maçaneta está do lado de dentro e você quer forçar a entrada. Você quer forçar algo que não está no controle da tua mão. Não tem maçaneta para você abrir a porta, então essa porta não é para você. Não vai invadir. Quando Jesus morreu na cruz por todos nós, a maçaneta dessa porta chamada alma do ser humano, essa porta tem maçaneta do lado de dentro e do lado de fora, porque tem o livre arbítrio. Mas quando você diz assim: eu vou ter essa pessoa para mim, essa pessoa não vai ser feliz enquanto não for feliz comigo. Se ela não for ficar comigo, feliz comigo, se ele não ficou comigo, não vai ser feliz com mais ninguém. Está repreendido em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque a primeira palavra quem deu foi Deus, quando te fez vir e ser gerado, quando te permitiu a vida, quando te livrou até mesmo no ventre da sua mãe, no seu nascimento, no seu crescimento, na sua caminhada. É o mesmo Deus que dará a última palavra sempre. Mas a escolha é sua da palavra que ele vai falar. Se é vitória ou se é derrota. Hoje você quer uma bênção. Hoje você pede uma bênção para Deus. Eu sei que todos nós temos solicitações lá no tribunal de Deus. Mas o Senhor está falando: não faça para ninguém o que você não quer receber.
Porque o que você fizer para alguém vai ter consequências. E as consequências, muitas vezes, o ser humano não consegue carregar. Quando o homem busca fama, quando o homem busca posição, quando o homem busca dinheiro, ele vai receber momentos de ilusão, momentos rápidos que passam em questão de segundos. A fama, quando a pessoa está em evidência com a fama, ela está no meio de uma multidão. Mas quando ela deita a cabeça no travesseiro, ela descobre que mesmo estando no meio de uma multidão, com toda a fama que ela tem, com todo o nome que está sendo afamado, ele é sozinho, ela é sozinha. Porque a consciência do ser humano no travesseiro não dá paz para ele, porque o Espírito Santo ainda está sobre a terra falando a todos. Não vai por esse caminho, não continua sendo cabeça dura, não continua teimando, porque o caminho que para você parece caminho de bênção, de vitória, de vida, ao final você vai descobrir da pior maneira que são caminhos de morte. Então o Senhor está chamando para o conserto hoje, para o arrependimento hoje. Deus está te preparando para visões maiores. Deus está te preparando para adentrar em fronteiras que muitos não querem entrar. Deus está te preparando e te mostrando hoje que tudo que você viveu sem o aval de Deus deu errado. Lembra? Quando você não perguntou a Deus, não buscou a direção de Deus, deu errado, não deu? E hoje, pela sua escolha, gerações que você não entra na presença de Deus para serem quebradas as maldições hereditárias lançadas e adquiridas, essa geração sofre por aquilo que ela nem escolheu. Davi ouviu do próprio Deus que a espada não sairia da sua geração por conta de um momento único de prazer. Mas quando Davi se arrependeu de coração, Deus transformou aquela maldição em bênção. Porque dessa união que foi amaldiçoada, que ele mandou Urias para a morte para ficar com a mulher de Urias, desse mesmo encontro que estava fora da direção de Deus, mas que Deus permitiu, Deus solta a corda. Mas o ser humano está na corda que está na mão de Deus. Deus solta a corda para que você tenha o controle do seu livre-arbítrio. Mas Davi, como todo ser humano, quando está naquele território ali, que circula o espírito de encantamento, se você passar dessa fronteira, você não consegue retroceder sozinho. Quantos anos você vive todos os dias deitando a cabeça no travesseiro e percebendo o quanto você perdeu? Você chora calado, escondido. As suas lágrimas são de dor porque hoje você não tem a riqueza que veio de Deus nas tuas mãos. Você perdeu um relacionamento que era bênção para você, porque você não deu valor. Aí você vai atrás de coisas que garantem o alimento do seu ego. Você busca subterfúgios na terra. Aí o homem cai na mão de Penina, na mão de Jezabel, e finge que está tudo bem, que está feliz, mas na verdade, aquele que negou, que jogou fora a bênção que Deus deu, esse se arrepende. Davi chorou aos pés de Deus, jejuou. Então Deus deu a ele e a Betseba Salomão. E Salomão foi rei.
Mas veja que Salomão cresceu vendo os erros de Davi, com muitas mulheres. Existem homens que crescem num ambiente que dizem que eles só são homens se eles tiverem mais e mais mulheres. O homem de verdade, ele não tem que provar nada para a sociedade. Ele decide ser homem de verdade e pronto, Deus o honra por isso, por ser sacerdote, por ser responsável, que não adianta você demonstrar que é um bom profissional, sendo que por dentro você sabe que você já começou a perder pelas suas escolhas. Quantas pessoas hoje jogam relacionamentos fora que Deus permitiu para que você entendesse que através desse relacionamento Deus está te separando, te preparando para o melhor de Deus. E quando há união de propósito e essas partes não entendem, não querem entender que Deus está amadurecendo ambas as partes para entender a união desse propósito. Se hoje você perdeu uma bênção que Deus colocou na tua mão e você não correu atrás com arrependimento na presença de Deus, você está simplesmente sobrevivendo na conformidade daquilo que você pegou como subterfúgio, escape e desculpa para o seu próprio eu, que você tem que encarar. Você tem que se confrontar com você mesmo, com você mesma e dizer: existe um lugar que você não pode esconder a tua própria essência, o teu próprio eu, que é no oculto, profundo e escondido do seu coração e da sua alma, aonde somente Deus chega, visita. Essa espada de hoje, que é a palavra de Deus, está atravessando a sua alma, juntas e medulas. Está te dizendo: hoje é o tempo de você se arrepender em espírito e em verdade, para que o Senhor ouça do céu, e venha sarar a tua alma desse desgosto, dessa amargura que você esconde atrás de vícios, atrás de festas. Porque o Senhor, Ele começou a falar conosco hoje. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se humilha na presença de Deus, ora para Deus, chora para Deus, busca a face do Senhor, receba hoje a conversão genuína dos seus maus caminhos, não importa. Até mesmo se você vendeu a alma para as trevas, havendo arrependimento, Deus te resgata dessa escuridão, Deus te resgata desse lugar de aparências, desse lugar que você tem que provar para a sociedade, que você está vencendo, mas na verdade você está perdendo. Se você se posicionar como Deus está falando hoje, então Ele ouvirá dos céus o teu coração, o teu gemido, o teu arrependimento, e vai perdoar os seus pecados e vai sarar a tua terra. Vai sarar essa terra chamada coração, que já sofreu demais, já chorou demais, já perdeu demais, já ficou sendo escravo do pecado, do vício, do adultério, das obras das trevas. Quem fez o sacrifício na cruz foi Jesus. Você não precisa mais fazer sacrifício de tolo. Hoje o Senhor chama ao arrependimento. Você não sabe se vai ter o depois para você fazer isso. Você não sabe se você estiver dentro de um caixão, o dia e a hora que Deus vai te recolher, você não sabe. Mas tem um decreto de Deus hoje. Ele está te dando oportunidade porque Ele vem com justiça. Ele vem com justiça.
E Ele vai fazer justiça por quem chorou pelo sofrimento que você causou. Ele vai fazer justiça por quem você feriu, machucou, agrediu, lesou, roubou. Porque você sabe até onde você desceu, ao nível que você desceu. Deus vai cobrar. Chegou o tempo de Deus cobrar justiça. Chegou o tempo de Deus fazer justiça pelas lágrimas do sincero, do justo, do ungido. A lágrima de um justo não cai no chão. Mas o odre de Deus que Ele vai virar sobre a cabeça do justo vai ser transformado em bênçãos, vitórias, realizações, resposta de justiça. Mas esse mesmo odre que consta a lágrima de um ungido, a lágrima de um inocente, de uma viúva, de um órfão, de um estrangeiro, vai virar sobre a cabeça do ímpio como maldição, como juízo de Deus. E o juízo de Deus não se explica. O juízo de Deus não se entende, mas o juízo de Deus se vive. Seja alvo de Deus em arrependimento e não para ser recebedor da ira de Deus. Quando você deita a cabeça no travesseiro, se você é casado, casada, ou você está com alguém, você tem conseguido olhar com os olhos da fé ou com os olhos que Deus está abrindo a tua visão hoje? De que você fez tudo errado, ou que você está fazendo tudo errado, que você precisa mudar, que você precisa tomar a decisão de falar a verdade, porque a verdade Deus sabe, Deus conhece. Para de enganar a si mesmo, você fez mal, você fez o mal, você foi usado pelo inimigo para fazer o mal, você fez coisas erradas. O ser humano, ele é falho. Só que o Senhor não tem você com essa referência, por isso que Ele está aqui hoje falando contigo. Vem para o arrependimento. Você pode pintar o cabelo, você pode fazer tatuagem, você pode trocar a sua roupa, você pode mudar de cidade, você pode morar em outra casa, mas de Deus, nem no mundo dos mortos, você consegue se inscrever sem Ele ler. Ele lê até os pensamentos que não foram gerados em palavras na sua boca. Para de enganar a si mesmo. Para de mentir para você mesmo. Só tem um caminho, uma verdade, uma vida. Não é mais tempo. As coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. A terra está se abrindo. Os maremotos, terremotos, pestilências, enfermidades, vírus, bactérias, doenças mortais. As coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. A terra está mudando. A terra está perecendo, a natureza está te avisando. Você crendo ou não, Jesus está voltando. Você aceitando ou não, Jesus está voltando. E todo olho verá esse grande dia. Cuidado, porque o inimigo das nossas almas, ele vai se transfigurar como um anjo de luz. Se você não estiver firmado na rocha, no alicerce, ele vai ludibriar a tua vontade, a tua mente, os teus olhos com aquilo que te agrada e te leva para a perdição. Escute, a família que você tem, fala para você mesmo. Você jogou fora a bênção que Deus te deu, a família que Deus te deu? Você maltratou, você agrediu, você feriu o inocente. Você feriu a filha do Deus vivo. Você feriu Jezabel, a Jezabel que está tocando em lares. A Jezabel está tocando em lares aonde o sacerdote
está desviando o olhar para as vontades de Jezabel, mas o fim de Jezabel é triste. O fim de Jezabel é muito triste. Não adianta você falar, eu me perdoei. Não é você que tem que se perdoar. Isso é um processo que vem depois do perdão de Deus. Se você não consegue falar com o ser humano, que é pó e cinza igual a você vai conseguir falar com Deus? Retroceda, volte atrás. Retroceda, volte, porque de repente o próximo passo é o abismo. É o abismo que por sua escolha você avançou e caiu. Mas hoje Deus está te dando uma nova oportunidade. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Hoje o Senhor derrama sobre ti a palavra profética que revela o caminho que você deve seguir, porque Ele está te provando no fogo, Ele está te refinando como a prata. Ele está forjando o seu caráter. Todo ser humano vai prestar conta das suas obras, mas o Senhor leva em conta o seu arrependimento. Você vai chegar diante de Deus, mas ela fez, mas ele fez, foi ele que fez, foi ela que fez, mas naquele grande dia, o Senhor não vai cobrar pelo que ele fez no seu nome e nem vai cobrar dele o que você fez no nome dele. Cada um vai responder por si pelas suas obras. Retroceda, se arrependa para que o Senhor ouça do céu, veja o teu arrependimento, a tua humilhação, a tua oração para Ele. E Ele venha te perdoar, venha sarar a sua terra. Nós vamos orar agora. E você não precisa escrever, mas dentro do seu coração, você vai dizer, Deus, eu não quero mais ser a mesma, eu não quero mais ser o mesmo, Deus. Eu estou sofrendo tanto com isso, eu já sofri tanto com isso, de ser cabeça dura, de ir contra a tua vontade, de não ouvir a tua voz. Jesus, me resgata hoje. Jesus, me resgata hoje. Jesus, eu te aceito dentro dessa situação turbulenta que eu estou passando, dessa prova tão difícil, Deus. Parece que eu não vou aguentar. Deus, eu sei que o Senhor está me vendo, que o Senhor está me ouvindo. Deus, eu não sei orar, eu não sei falar, mas eu estou aqui, Senhor, colocando meu coração nas tuas mãos, dizendo que o Senhor é dono da minha vida. Eu estou aqui, Deus, diante dessa dor terrível que eu passo de dia e de noite. Eu estou aqui, Deus, diante de Ti, para dizer que eu reconheço os meus pecados. E eu peço que o Senhor traga a minha memória para que eu possa confessar os meus pecados diante de Ti, não aos homens, mas diante de Ti. Deus, eu reconheço que a terra está mudando, eu reconheço que as coisas estão piorando, mas eu não quero perder a minha alma, eu não quero fazer mal para ninguém mais, eu não quero ser um mentiroso, eu quero que o Senhor mude meu nome como o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. Eu quero pedir que o Senhor troque as minhas vestes, que o Senhor me justifique diante daqueles, Pai, que me apontam, diante daqueles que me julgam fracassado ou até mesmo vencedor, sendo que na verdade Tu sabes quem eu sou. Jesus, leva em consideração hoje as palavras desse coração arrependido, dessa pessoa que hoje refaz o altar. O altar foi quebrado, a aliança foi quebrada, mas Jesus, por amor à sua alma, veio ao encontro para te dizer, se arrependa hoje, volte, porque eu vou te resgatar. Diga para Deus, Senhor, eu falhei tanto, eu errei tanto, eu me arrependo do que eu fiz.
Eu não consigo chegar perto dessa pessoa para pedir perdão, mas leva, Senhor, o meu arrependimento, o meu pedido de perdão, Pai. Eu reconheço que só o Senhor é Deus, que não há outro Deus além de Ti. Senhor, eu vou buscar um lugar aonde eu possa dedicar e consagrar a minha alma no Teu altar. Eu quero me batizar como o Senhor foi batizado por João Batista. Eu quero ser batizada, eu quero ser batizado por imersão nas águas, porque a Tua palavra diz que esse nome que nasce novamente na água e no Espírito tem um nome escrito no livro da vida. E só vai entrar no céu aquele que tem um nome escrito no livro da vida. Então, Jesus, eu não posso nada, eu não tenho nada, mas, Senhor, eu tenho aqui o meu coração que eu coloco nas Tuas mãos. Que não seja mais feita a minha vontade, mas a Sua vontade. Senhor, meu altar foi quebrado. Tentaram matar a minha alma dentro daquilo que eu creio, na igreja, no trabalho, na família, na parentela. Tentaram matar os meus sonhos, meus projetos, e por isso eu me revoltei e te ofereci um sacrifício de Caim, mas não quero morrer como Caim. Eu quero, Senhor, ter o coração de Abel. Eu quero ter o coração, Pai, de Gideão. Eu quero ter o coração de Radassa, que o Senhor transformou na rainha Esther, que teve um propósito pelo seu povo, pelo povo de Deus. Até aqui, Senhor, eu fui falho, eu fui mentiroso, eu fui enganador. Eu fui e tenho até então, até chegar diante de Ti, a alma alugada por Satanás, porque a minha alma pertence a Ti. Ele tenta comprar, ele tenta alugar. Mas eu reconheço que eu não posso respirar, abrir os olhos, andar, falar, ouvir, sentir o paladar e o cheiro das coisas que estão diante de mim. Aguça, meu Deus, os meus sentimentos para que fiquem sensíveis para a voz do Espírito Santo de Deus. Hoje, Jesus, eu quero consertar o meu altar. Eu quero consagrar a minha casa, meus filhos, meus pais, a parentela. Eu quero entregar os meus inimigos em Tuas mãos, Deus. O Senhor sabe que o maior inimigo é aquele que não vemos com os nossos olhos. O Senhor sabe e traz à nossa memória tudo de errado que nós fizemos e que esse pecado seja confessado pelo nome diante de Ti, em humilhação e oração e arrependimento genuíno. Senhor, essa pessoa está dizendo hoje que Te aceita como único e suficiente Salvador da alma dela. Ela está Te confessando entre ela e o Senhor que só o Senhor é Deus. Ela está Te confessando que ela não aguenta mais, Jesus. Ela não aguenta mais ir contra o Teu poder, o Teu nome, a Tua palavra, o poder que é no Teu sangue derramado naquela cruz por essa vida. Jesus, essa pessoa não aguenta mais a vida que ela está levando. Tira, Senhor, essa pessoa que é chamada pelo nome do pecado. Chama pelo nome que o Senhor vai escrever no livro da vida. Jesus, visita os hospitais, presídios, orfanatos, asilos, as ruas, a Cracolândia. Tem misericórdia do Teu povo, Pai, que sozinho não consegue se libertar dos maus pensamentos, dos maus caminhos, das más companhias. Jesus, aguça os sentidos do Teu povo remanescente para acordar enquanto é tempo. Aguça, meu Deus, o entendimento e o sentimento desse Teu filho, da Tua filha, para entender que essa tribulação, essa turbulência, esse vento, essa tempestade, o Senhor vai acalmar, porque é união de propósito, e quem vai contra o propósito perece, padece no seu próprio entendimento. Nos prepara, Jesus, para o dia da Sua volta, porque muitos estão correndo atrás de profecias que
agrada o coração, a carne, o coração enganoso. Blinda a janela da nossa alma. Blinda os nossos olhos, os nossos ouvidos, os sentidos do olfato e paladar. Repreenda, Senhor, por onde está entrando o mal. Que a partir de hoje essa pessoa consagre a sua casa, seus filhos, seu casamento, as suas finanças, a sua profissão, o seu local de trabalho e tudo que compõe a história dela. Consagre diante de ti. Senhor, eu venho lhe pedir agora que o Senhor unja os umbrais das portas e janelas, por dentro e por fora desta casa, com o sangue carmesim, os umbrais do nosso coração. Que a tua palavra entre na divisão da nossa alma, juntas e medulas, e haja transformação, haja mudança, haja restituição, restauração, salvação eterna. Oh, Pai, o Senhor está recolhendo os seus, aqueles que não suportarão o tempo de tribulação. Oh, Deus, abre a visão do teu povo, que enquanto socorrem órfãos, viúvas, necessitados, crianças, estrangeiros, eles estão fazendo a tua vontade. Enquanto eles socorrem o próximo, o Senhor socorre ele, a vida dele, a casa dele. Deus, confirma os nossos nomes no livro da vida. Prepara, Senhor, uma porta nova. Abre a porta, Senhor, que só o Senhor tem a maçaneta. A porta que tem a maçaneta para o lado de dentro. Nós estamos clamando e pedindo que o Senhor abra. Porque é a porta da promessa, é a porta da provisão, é a porta da mudança. Ah, Deus, o teu povo geme na terra, Deus. O teu povo geme na terra, Pai. O teu povo perece na terra por falta de conhecimento, meu Deus. Oh, Espírito Santo da verdade, aleluia. Dias piores estão por vir, povo de Deus, aleluia. Hoje é dia de conserto, hoje o Espírito Santo chama a tua alma. Dias difíceis estão vindo, que só vai suportar quem estiver no esconderijo do Altíssimo. Aceite Jesus em espírito e em verdade, e Ele te salvará nos dias maus. Ele te protegerá nos dias maus. Ele te protegerá e te tirará do leito da enfermidade. Ele vai sarar a tua terra. Ele vai sarar a tua casa, a tua família. Ele vai libertar aqueles que você ama dos vícios, das maldições hereditárias lançadas e adquiridas. Jesus vai dar livramento para a tua casa. Porque Ele dá ordem aos anjos agora, ao teu respeito, você que está ouvindo e recebendo do Espírito Santo. Os anjos que irão estar nos portões, na calçada, na tua rua, nos muros e telhados, por dentro e por fora da sua casa. Deus dá ordem aos anjos para blindar esse carro, guardando a tua saída e a tua chegada, para blindar o teu caminho, seja a pé, de bicicleta, de moto, de carro, de trem, metrô, helicóptero, avião. Aonde você estiver, você é guardado e blindado por Deus. Pai, livra o teu povo que está te recebendo em espírito e em verdade agora. O Senhor está olhando o coração, o Senhor não está olhando a posição, a crença, a religiosidade, os dogmas que fazem essa pessoa cumprir protocolos e não te aceitar de verdade. Pai, socorre aquele que chora, que pede. Seja, Senhor, o socorro bem presente na angústia do teu povo. Sara essa terra, Senhor, que está se colocando diante de ti. Perdoa porque somos falhos. Sabemos que próximo está o dia. E para aqueles que já dormem no sono da morte, o Senhor Jesus já voltou, já foi decretado o destino dessa alma, a salvação ou a perdição. Agora nós temos que buscar pela nossa alma, Senhor, mas sem o Senhor não podemos e não conseguimos. Abençoa, Senhor, do maior ao menor nessa casa. Abençoa, meu Deus, e fala, Espírito Santo, ao coração. Não é barganha, mas aquele que faz para o Senhor não fica devendo nada para ninguém.
O Senhor disse que aquele que trabalha para ti, aquele que trabalha é digno do teu salário. Honra o teu povo, Senhor, que está semeando na terra fértil do reino celestial, na vida daqueles que precisam. Pai, abençoa os dons, os sonhos, os projetos. Abençoa essa vida, Pai. Cobre com teu sangue Jesus Cristo de Nazaré. E nós consagramos tudo no teu altar. Repreenda, Senhor, as obras das trevas. Repreenda a inveja, a palavra de maldição, a palavra de ódio. Repreenda, Senhor. Repreenda a ação da Penina, porque o Senhor está abrindo a madre de vitórias de Ana. Repreenda, Senhor, todo espírito de Jezabel, de Saul, de Caim. Repreenda as maledicências, a malícia. Repreenda, Senhor, o adultério, as feitiçarias, aqueles que estão roubando do teu povo e dos necessitados. Nós oramos agora agradecendo por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida. Hoje o Senhor entra na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração como conserto. O Senhor, achando fé e arrependimento, Ele muda a tua história. Ele muda o seu cativeiro. Chegou o tempo de Deus tirar o remanescente para socorrer a igreja do Senhor na terra. A igreja de Jesus não tem placa. A igreja de Jesus não tem religiosidade. A igreja de Jesus tem as obras e o exemplo dele a ser seguido. Assim, Pai, eu consagro essa água que é um ato profético de fé. Toca nessa água, Pai. Toca nessa água agora, meu Deus. Essa água que está na geladeira, nesse bebedouro, nessa torneira. Quando essa pessoa tomar dessa água, ela vai receber, Pai, porque o Senhor coloca a gota do teu sangue, o anjo do Senhor passa nessa água. E essa pessoa vai receber de ti o sobrenatural, a cura, o impossível, o milagre, o prodígio, a maravilha do teu trono das tuas mãos. Seja bem-vindo, Espírito Santo, na nossa casa. Seja bem-vindo, Espírito Santo, no nosso eu. Seja bem-vindo, Jesus, nesse casamento. Seja bem-vindo, Deus, nessa família. Seja bem-vindo, Deus, na vida dos nossos filhos, da nossa geração. Obrigada, Deus. Ministra sobre o teu povo agora a cura de enfermidades. Ministra sobre o teu povo agora, Senhor, que está te buscando em espírito e em verdade. Ministra sobre eles a visitação no celeiro físico e espiritual. Visita com a tua provisão celestial, Senhor, a cura dessa enfermidade. Visita, Senhor, trazendo vida, chamando Lázaro para fora dessa morte espiritual e até mesmo da morte física. Jesus, nós consagramos a água, o alimento, tudo que entra pelos portões da nossa casa, tudo que entra pela porta da nossa casa, nós consagramos para a tua honra e tua glória. E assim nós oramos, Pai, agradecendo o alimento de hoje para a nossa alma, para o intelecto da nossa alma. E assim, você que crê em Deus, você usando a sua fé unida com a minha, você vai tomar essa água que Jesus já tocou e vai receber de Deus agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Tome a sua água com fé e receba de Deus agora, em nome de Jesus. Aquilo que era para a morte, hoje Deus transforma em vida. Aquilo que era derrota, hoje Deus transforma em vitória. Aquilo que era opressão e depressão, Deus transforma em alegria, renovo, bálsamo e refrigério. Compartilhe essa live. Siga essa missionária que está sendo usada pela misericórdia e a graça de Deus. Siga as plataformas. Siga, entre aí na minha página. Siga, compartilhe, dá uma curtida.
Faça a tua parte, porque a de Deus já está pronta para ser entregue, para quem estiver preparado. Queridos, um grande beijo no coração. Amanhã estaremos com mais um momento com Deus, para que a nossa alma esteja preparada, pois o dia da volta de Jesus não sabemos. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus, o único Deus, Criador dos céus e da terra. Deus te abençoe, filha do Altíssimo. Deus te abençoe, filho do Deus vivo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.